Está começando mais um PodQuest. Sejam bem-vindos ao PodQuest, uma coletânea de ideias e programas de retiros para ajudar você a promover a busca pelo amadurecimento em Cristo. Vamos lá? Fala galera! Seja onde ou quando você estiver, sejam bem-vindos a mais um PodQuest. Estou aqui com ele, Isaac. Olá, tudo certo? E com o Charles Smith. Opa, é nóis. E a gente está aqui para falar sobre o nosso primeiro retiro de jovens adultos. Olha aí, ó. Primeiro da história do Quest que a gente fez aqui com nossa programação. E a gente quer trocar uma ideia para ajudar vocês, líderes, a terem ideias para ajudar a promover a busca pelo amadurecimento em Cristo, como falamos. E a gente vai começar esse retiro que foi muito legal aí, contando um pouco sobre a ambientação e por que fazer um retiro de jovens adultos com essa temática que eu vou falar para vocês agora. Fé e trabalho. Charles, poderia explicar pra gente por que foi decidido fazer um retiro sobre fé e trabalho para jovens adultos? Sim. Jovens adultos já é um público que a gente estava querendo alcançar há muito tempo. É um pessoal que serve junto com a gente e que passa por várias lutas, várias perguntas, e é um pessoal que, assim, não tá nem nos adolescentes, que tem retiro tudo, não é nem em casais, é o pessoal que tá ali no meio, e tem várias perguntas, e a gente queria servir e abençoar eles também. E esse tema de fé e trabalho é um dos que mais tem aparecido, porque é um mundo novo que se abre na vida deles, e tem muitas perguntas que vêm ali sobre a questão de chamado, sobre como ser cristão no ambiente de trabalho, que às vezes não coopera com a fé cristã, como lidar com colegas que são diferentes. Geralmente eles vão estar num ambiente que talvez eu não tenha tanto cristão ali no meio, como se relacionar com eles, que diferenças que isso faz, como lidar com sonhos que eu já venho carregando antes, e toda a questão da utilidade do trabalho, às vezes não acha que é tão relevante também, qual que é a vontade de Deus para essas coisas. Então tem várias perguntas que vêm ali e que às vezes a Bíblia ela não tem um livro específico sobre fé e trabalho, mas ela tem muito para falar sobre isso. Foi Deus que criou e Deus tem muito para falar sobre. Só que não é um tema que a gente conversa muito. E é muito interessante que trabalho é um dos lugares onde a gente mais passa tempo na nossa vida, né? Exatamente. Muito bem, então essa aí foi um pouquinho do porquê a gente resolveu fazer fé e trabalho com jovens adultos. Mas a gente também sempre propõe, ou tenta propor nos retiros, algum tipo de ambientação que ajude eles a imergir no tema. Isaac, tu pode contar um pouquinho pra gente como é que foi essa ambientação aí? Então, a nossa ambientação ela foi focada na Revolução Industrial. Então, tem tudo a ver com o trabalho, né? E é uma boa maneira de tu focar numa decoração integrada, assim, né? Então, a gente fez bastante coisa ali com... pintou uns tijolinhos à vista na parede, botou umas engrenagens por aí e tal, nome de mesa e tudo. E também a gente organizou o nosso espaço de capela um pouquinho melhor também para eles se sentirem mais como se fosse uma área de trabalho, uma sala de reunião, para também quebrar, porque a gente sabia que muitos que estavam vindo nesse nosso retiro também já conheciam o Quest de outros retiros. Também dá aquela quebra assim de tipo, opa, aqui tá diferente, não é só as cadeiras ali, a gente botou umas mesas. Teve um momento que era mesas separadas, outros eram mesão. Então, tipo, bem de empresa mesmo, né? Uhum. E a gente usava algumas linguagens um pouco diferentes, né? Tipo, uma reunião ou algo assim, né? E tipo, RH e tal, entrou no vocabulário. Tinha uma plaquinha de dia sem acidente, tipo, na empresa, né? Algumas zoeirinhas assim, só pra dar uma... O livro ponto, tinha que bater o ponto toda vez que entrar na capela. Isso aí foi demais. E é isso. Muito bem. Então isso aí foi ajudando a galera a entrar no tema. Como o Isaac falou também, a disposição, até a própria disposição da capela ajudou nisso. Na primeira noite tendo essas mesas separadas com elementos de trabalho em cima delas. E foi imergindo a galera na temática de fé e trabalho, já dando aquela cutucadinha no cérebro. Pra galera já ir pensando. E a gente vai então pro nosso programa, pensando aí um pouquinho a gente tem a chegada da galera com os sorteios e tudo mais, alguns itens onde eles podem colocar o nome para sorteio. E essa chegada contou com alguns presentinhos, algumas coisas. Pode explicar um pouquinho pra gente, o Isaac? O kit de chegadas, quer dizer? Isto.
O kit de chegada, então, era basicamente algumas coisas que eles podiam consumir durante o retiro. Tinha um copinho também de café, certo? Cofinho de café, jovens adultos, né? Tem que ter café. Afinal de contas, eles gostam muito de café e toda empresa tem que ter o seu cafezinho e tal. O seu crachá de identificação, o que mais que tinha lá? Me refresca a memória. E tinha bolachinhas, comidas, essas coisas todas aí. São coisinhas que dão aquele aspecto de estávamos esperando por você e também que a gente, né, dá aquela importada a mais assim pelo bem-estar da pessoa, né? Muito bem. Depois a gente foi pro nosso jantar. A gente tem um momento também de boas-vindas. E depois das boas-vindas, a gente fez um quebra-gelo. Esse quebra-gelo envolvia falar sobre profissões do futuro. Certo, Isaac? Certo. Então, esse quebra-gelo ele foi bem interativo, pessoa com pessoa, né? Como é a ideia do quebra-gelo em si. Sentava de frente basicamente com uma pessoa e você tinha um assunto para conversar, digamos assim, né? Então, para guiar essa conversa, a gente ajudava com um papelzinho. Nesse papelzinho tinham, por exemplo, profissões inventadas, né? Tipo, criadas, que poderiam ser profissões do nosso futuro, né? Tinha... Vamos tentar lembrar aí, Charles, se tu lembrar de algumas também. Tinha mecânico de foguete. Mecânica de foguete. Tinha aquele agricultor... Em prédio vertical, né? Em prédio vertical, mas era tipo em arranha-céu. Era um negócio assim totalmente diferente. Analista de ética de inteligência artificial. Aí, ó, que tá bem próximo da realidade. Coach de androides. Coach de androides, lembra de algum? Guia turístico interplanetário. Olha, esse aí era Enfim, especial. um monte desses aí, né? Então eles tinham que basicamente conversar sobre essas coisas. Como vocês puderam ver, é um pouco uma viagem, só que ela entra no tema também de trabalho. Então já dá quebra o gelo, porque tu tá conversando com uma pessoa, tu tá conhecendo outra pessoa, os gostos dela e as opiniões e tudo mais. E ao mesmo tempo vai emergindo no tema, né? Que é de trabalho. Então foi um quebra-gelo muito bem aproveitado nesse sentido. Muito bem. E aí, no mesmo lugar onde a gente estava fazendo os quebra-gelos, a gente já começou o nosso momento de capela. A gente preparou esse ano um sketch muito maluca, que não foi bem um sketch, a gente fez uma paródia com a série do The Office, com a nossa equipe. Foi divertido pra caramba. Tivemos um momento de louvor, bem bacana, as músicas estavam bem alinhadas com o tema, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. E a gente foi pra nosso primeiro momento de palestra, dando uma introdução geral com o tema. Então eu vou pedir, Charles, pra tu explicar pra galera um pouquinho o que foi trabalhado nessa primeira noite aí. Sim, como eu comentei antes, a Bíblia não tem um lugar específico que fala sobre trabalho, mas ela comenta muito do dia a dia do povo cristão. E um negócio que estava vindo pra gente muito forte era da época do Êxodo, de como Deus libertou o povo de uma terra de escravidão e trouxe uma vida completamente nova. E ok, como que vocês vão viver uma vida da maneira de Deus? E eles tinham uma chance de começar do zero, viver conforme a vontade de Deus, e Deus foi mostrando isso. E a gente colocou muito esse ponto, assim, do quanto Deus tem uma maneira de viver a partir do trabalho, ele se importa com isso e ele se importa com todas as pessoas. Às vezes a gente faz aquela separação do secular, do leigo e aí do sagrado, mas a gente separa como se algumas profissões importassem mais para Deus do que para outras, e não é o que a Bíblia coloca. Então a gente usou muito a história de Moisés, do povo no Êxodo e dos mandamentos que Deus foi colocando. A gente começou com Deuteronômio 5, que Deus entregando os mandamentos, e é para todo o povo, não é só para uma pessoa. E a aliança foi com todo o povo, e vontade de Deus é para todo o povo. E como foi muito legal isso, assim. A gente olha muito a vida de Moisés, que se destacou, que era o líder espiritual do povo também, mas a vontade de Deus era para todas as pessoas. E isso foi bem bacana. A gente olhou também, especialmente o mandamento do dia de descanso, e como os mandamentos de Deus são perfeitos e são eternos, os princípios deles são eternos. E às vezes a nossa ótica do trabalho, ela tá camuflada por algumas coisas, ela tá corrompida por algumas coisas que não tem a ver com o mandamento em si, mas algumas coisas que a gente olha da cultura em si. Às vezes a gente carrega um peso do trabalho, esse foi um dos motivos da gente chamar o pessoal também, porque às vezes o pessoal tá cansado do trabalho. E o trabalho foi algo que Deus fez e que é bom, que faz parte da boa criação de Deus. Resgatar essa dignidade do trabalho, né? Isso. Uhum. E não é porque o trabalho é ruim em si, mas porque ele foi corrompido junto também. Perfeito. E aí a nossa visão sobre o trabalho foi corrompida. Então,
de olhar para os mandamentos de Deus e como, cara, e eles são bons. E às vezes se a gente não concorda com eles é porque tem alguma coisa no nosso coração que está quebrada com isso. A gente olhou um pouco as mudanças da cultura também, desde a Revolução Industrial, quanto o trabalho mudou com isso, quanto a gente ainda está se adaptando, quanto a gente não tem respostas para isso, quanto a nossa cultura não sabe falar sobre essas coisas. E aí a gente procura mais forte ainda a palavra de Deus, para poder entender também o que Deus espera de nós no trabalho. Muito bem, e assim a gente foi encerrando a primeira noite, deixando essas perguntas no ar aí sobre como integrar fé e trabalho, não dando ainda muitas respostas no começo, mas tendo esse olhar para a palavra de Deus como lugar onde a gente pode encontrar várias respostas para além da cultura, né? Muito bem, e depois do nosso primeiro momento de capela na sexta-noite, a gente também teve um momento de atividades, para a galera dar uma integrada, rir junto, se divertir. O que foi feito ali, Isaac? Esse momento foi muito legal. Nós tínhamos na nossa capela aqui mesas de trabalho, né? Então eles estavam sentados sozinhos, e eram 12 mesas, se eu não me engano. E entre elas tem um espacinho normal, né? Então a gente tirou todas as cadeiras e a gente tinha 3 cadeiras de escritório, aquelas com rodinha. Então a gente basicamente fez um joguinho com as cadeiras. Imitava um Pac-Man, né? O clássico. Então você tinha nas mesas suporte de caneta, e tinha 2 pessoas jogando e uma pegando, né? Cada pessoa que jogava tinha uma cor de caneta que precisava ir com a cadeira entre as mesas ali, fazer uma sequência de 4 canetas, certo? Então em linha, assim, ou na diagonal, ou na horizontal, ou vertical. Combinar tipo um Tetris, assim, né? Tipo um jogo da velha também, né? Tipo um jogo da isso. velha, só que a outra pessoa também podia mudar a caneta do oponente de lugar. E tudo andando nas cadeiras, não podia levantar. Só nas cadeiras. Entendi. E daí quanto mais rápido, melhor. E nesse meio tempo tinha alguém que pegava eles. Então se ele encostava em você, você tinha que ir num canto, contar um pouco, uns 10 segundos e volta pro jogo. Então ficou uma corrida com um Pac-Man, com um negócio assim. Então foi bem legal porque a gente não saiu do tema, né? De escritório, cadeira de escritório. E todo mundo tem aquela vontade, de né, sair correndo de com a correr cadeira com a cadeira. E foi um momento muito legal. Nesse meio tempo, tinha uma galera esperando, né? Porque era só 3 que participavam da atividade. Então, o resto tinha uma missão muito importante de pegar um maço de papel normal, amassar, fazer bolinha e acertar num lixeiro. E daí tinha um lixeiro grande, um menor, e tantas bolinhas que tu acertava no lixeiro, tu ia ganhando prêmios e tal. Então, pra galera também não ficar só esperando lá assistindo eles, a gente bolou essa, porque todo escritório tem aquele que fica tentando acertar as bolinhas no lixeiro, e a gente reproduziu isso aqui. Eu sou bem desses, mas eu geralmente não acerto. Faz parte. Muito bem, então teve essa atividade maluca aí, que se você tá nos ouvindo, provavelmente você tá com vontade de sair correndo com uma cadeira. Cansa mais as pernas do que tu imagina, tá? Só dizendo. E dá muita risada. E antes de dormir, a gente teve mais uma atividadezinha pra galera dar risada junto. O tal do Cartola. E não é o Cartola de apostar no jogo de futebol. Não, é bem diferente. Cartola é porque você tira coisas da cartola, né? Que é um chapeuzinho. Então, é basicamente uma imagem-ação diferenciado. São 3 estágios de uma imagem-ação. A gente separou os times. Cada um escrevia 3 palavras, eu acho, né? Escrevia 3 palavras e botava na cartola. Isso. Cada um escrevia 3 palavras. Esses papelzinhos eram embaralhados dentro do chapéu, da cartola. E daí separava em 2 equipes. E a primeira fase era uma imagem-ação de palavras, né? Tipo assim, tu tirava um papelzinho, tinha lá uma palavra, por exemplo, carro. Você não podia falar a palavra carro, mas você tinha que falar uma outra palavra com que a sua equipe chutasse a palavra carro e você pontuasse, então ganhasse um ponto. Por exemplo, falava roda. Tá. Né? Uhum. Dirigir. Daí se alguém falasse carro, você ganhava um ponto. E por aí vai. E daí a segunda fase, você tinha a mesma cartola com as palavras que foram, né? Com todas as palavras. Com todas as palavras, desculpa. Então, eram as mesmas palavras, só que ao invés de falar uma palavra para a tua equipe adivinhar, obrigado, você tinha que fazer uma mímica. Então, você não podia apontar, falar nada e tal, era só uma mímica e a equipe adivinhava.
E a terceira era você não podia se mexer, basicamente, você só podia fazer um som, uma onomatopeia. Então você não podia falar as coisas, você tinha que fazer um barulho, tipo carro, vrum, né? Tipo assim, saiu coisa muito engraçada, porque como você faz, sei lá, o som de um abacate? Ou do Melquisedeque que saiu ali. Teve uns Isso. que era Melquisedeque. Então, foi muito engraçado também. E já foi uma atividade um pouquinho mais calminha, né? Uhum. Ao mesmo tempo que agitou, mas o corpo não estava tão agitado assim. Foi algo preparando também para o momento de silêncio, né? E é legal que na terceira rodada tu já imagina que são as palavras, porque já ouviu elas 2 vezes, porque são as mesmas palavras, né? Mas daí tu já fica tentando adivinhar o que é que vai vir. Tem uma galera muito ligada aí, muito rápida, é impressionante. Muito bem, assim a gente termina a nossa sexta-feira à noite, galera indo dormir. E o nosso sábado de manhã começa com a famosa roda de chimarrão. Roda de chimarrão que sempre tem aí nos retiros do Quest. E depois do café da manhã, a gente propôs um devocional individual. Vou pedir pro Charles dar uma explicadinha aí do que foi o nosso devocional. Sim, a gente pediu para. A gente conversou bastante na sexta-noite sobre o quanto a gente absorve da cultura, e aí a gente pediu para eles terem um tempo de devocional em cima do texto de que o povo de Israel estava querendo um rei, estava querendo ser igual às outras culturas e não obedecer aquilo que Deus tinha colocado para eles. E quantas vezes a gente absorve a cultura assim também. Então, olhar de que isso já aconteceu várias vezes na história do povo de Deus e o que a gente está querendo ser parecido com a cultura hoje. Isso tem bastante a ver com o trabalho, pode abranger outras coisas também, mas foi bem legal colocar para o pessoal se fazer essas perguntas também. Não ser um tempo de ensino necessariamente, mas deles se colocarem diante de palavras de Deus e deixar Deus falar ao coração deles. Foi bem legal isso. Muito bem, a gente teve uma dinâmica especial nesse sábado de manhã aí também, né? De que depois, na capela, se conectou muito com a questão do devocional e a gente vai falar logo mais. Mas antes, depois do devocional individual, a gente entrou na capela da manhã, teve o sorteio. Bateu o ponto, né? Bateu o ponto, verdade, bem lembrado. Teve o sorteio que foi feito dos itens que estavam lá na chegada e a gente teve 2 quebra-gelos nesse dia. A capela estava montada como uma grande mesa de reuniões e era como se todo mundo estivesse ali para uma grande reunião. E aí o que aconteceu, Isaac? Então, né? De manhã, né? Sábado de manhã. Então a galera chega normalmente nas empresas mais cansado e tal. E tem uma coisa que acontece nas empresas grandes, principalmente, que é a ginástica laboral. E a gente reproduziu a nossa ginástica laboral e foi muito divertido. Então, dois de nós estávamos puxando e daí a gente basicamente botou uma música no fundo, uma música mais agitada assim, e a gente ia fazendo alongamentos e aquecimentos e explicando um pouco a importância do exercício e Para não ser sedentário. isso, para não ser sedentário e Ai. esse tipo de coisa que a ginástica laboral é importante, assim. Então, ao mesmo tempo que era uma zoeira, também tinha bastante coisa de verdade no fundo, assim. Tipo, da importância, né? Pra não ter aqueles problemas com movimento repetitivo e barari, barará. Então, várias coisinhas, mas ao mesmo tempo foi um momento muito divertido, assim. E deu pra acordar antes da capela também, né? Muito bem. Além disso, a gente teve um segundo quebra-gelo, que foi o karaokê de PowerPoint. Então, foram sorteados 3 nomes, né? E essas 3 pessoas ali dos acampantes, eles tinham um grande desafio. 4 pessoas. Eles tinham um grande desafio, que era montar uma apresentação, basicamente, como se eles fossem funcionários falando para os CEOs ou para representantes, como se estivessem representando a empresa deles. Só que eles não sabiam direito o que ia aparecer nos PowerPoints atrás deles. Era um PowerPoint pronto já. Isso, então o PowerPoint era prontinho, tinha lá, sei lá, um pato, uma imagem de aquecimento global e um balão, né? Eu não lembro agora direito as coisas, mas então eles tinham que começar, o pato é importante por causa do que evita o aquecimento global, porque senão os balões não vão voar, sei lá, inventa qualquer coisa. E cada slide que ia passando ia piorando a situação deles. E é uma coisa que né, acontece muito assim, não deveria de acontecer, mas acontece muito em apresentações de escola e no trabalho também, né, infelizmente. Então, claro que não tão exagerado. E foi um momento muito massa, assim, de distração também, e também de achar novos talentos. Novos talentos do improviso ali, de improvisar as apresentações. Muito bem. A gente teve também um momento de louvor,
Duas músicas legais que a gente trouxe nesse retiro foram a música do Fábio Sampaio chamada Meu Repouso. Ela falava um pouco ao coração das pessoas nos dilemas que alguns enfrentam nesses desafios do trabalho, e ela traz um pouco do aspecto da gente refletir de que Deus é o nosso repouso. E outra música bem interessante também foi a Canção do Cristão Medieval. Essa canção, ela tem aspectos bem contraculturais e foi uma ótima, uma música que ajudou as pessoas muito a refletir e fazer uma oração contracultural, né? A música fala várias coisas que vão contra a cultura no que diz respeito a trabalho, busca por sucesso, busca por ser aclamado, elogiado. E são duas músicas que nos acompanharam aí nos momentos de louvor dos jovens adultos. E depois do momento de louvor, a gente fez uma coisa meio maluca. Ao invés da gente ir direto para a palavra, a gente teve uma mini encenação, uma sketch. Tu quer explicar pra gente, Isaac? Sim, é do trabalho lá, né? E essa aí? Então a gente fez uma encenaçãozinha que já acontecia direto, assim, depois do louvor, que é basicamente de 2 funcionários pedindo para um chefe que eles não queriam mais trabalhar e que eles não estavam mais com vontade de trabalhar. Basicamente é isso. Então, daí teve uma breve discussão ali, uma discussão calorosa entre o chefe e os funcionários, e nem os funcionários sabiam direito explicar por quê, mas simplesmente não queriam trabalhar e estava muito cansativo e que não dava tempo de mais nada, enfim. Uma breve encenaçãozinha ali. E aí o CEO... Eles saem, né? E o CEO se volta para os acampantes. Então, gente, é urgente a necessidade de vocês nos darem motivos para a gente apresentar para eles de por que trabalhar. O CEO pede tempo para os funcionários e diz assim, vou dar bons motivos para vocês trabalharem até hoje de noite. Então, contrata os acampantes para montarem equipes de trabalho para dizer por que trabalhar. Então, a gente dividiu os acampantes em grupos de 4 pessoas, cada um com um computador. Eles montaram um PowerPoint em 30 minutos para trazer a apresentação na mesa de reuniões de por que trabalhar. Qual que era o motivo para trabalhar. São aquelas áreas de ensino e aprendizado, né? Tipo, diferente assim. Tem gente que aprende, né? E retém conteúdo, muitos também botando a mão na massa. E essa foi uma ótima maneira de eles botarem a mão na massa também, né? Porque todos discutiram aí por que trabalhar antes da gente entrar na palestra por que trabalhar. E falando da palestra Por que Trabalhar, Charles! Sim, a gente começou esse momento de ensino fazendo eles subirem e descer a escada. Eles subiram 374 degraus sem saber o porquê. Só tinham que fazer. E aí... Mas eles sabiam que uma hora a gente chega lá. Uma hora eles iam entender o motivo. Não era só pra sacanear, gurizada. Não. Mas foi divertido. Foi uma atividade cooperativa sem intenção muito de ser cooperativa. Mas... E aí a gente entrou, então, um pouco mais na vida de Moisés, na vida do povo de Deus no Êxodo. E a gente pegou muito do tempo que Moisés estava com Deus no monte. Deus entregou os mandamentos para ele. E ele desceu, teve todo aquele rolo do pessoal com bezerro de ouro e tudo mais. Então, ele, extremamente indignado com tudo isso, teve que voltar, subir o monte e interceder pelo povo. E a gente olha muito o trabalho de Moisés, só a parte que a gente chamaria de espiritual, assim, dele orando pelo povo, entregando os mandamentos, aconselhando, sendo juiz, mas tinha muitas coisas que eram menores no trabalho dele e que, pela cultura, a gente não ia considerar tão digna. Como subir degraus, por exemplo. Como subir degraus. Ele teve que subir o monte pela 7ª vez para poder interceder pelo povo. E assim, ninguém pensa no trabalho de Moisés como subir e descer morro, mas ele desceu várias vezes. Para um senhor já de 80 anos, pelo menos. E o quanto, se a gente avaliasse o trabalho de Moisés pelo subir e descer morro, cara, que trabalhinho bem mais ou menos, assim. Trabalho braçal, que pela cultura não é valorizado, mas fazia parte de algo maior. Perfeito. E o quanto o nosso trabalho ele faz parte de algo maior também, que nem sempre a gente entende. E aí entraram os 374 degraus que eles tiveram que subir, que era mais ou menos uma 10ª parte do que Moisés teve que fazer. Se o nosso trabalho fosse ficar subindo e descendo degrau, cara, que trabalho inútil.
Mas se a gente entende que ele faz parte de algo maior, puxa vida, se pra interceder pelo povo, se pra salvar tantos milhões de pessoas eu preciso fazer aquilo ali, nossa, vale muito a pena. Se eu olho pra uma imagem maior, e não só sobre o meu trabalho, mas o quanto isso envolve o trabalho de outras pessoas também, cara, tem mão de Deus ali no meio. E Deus usa essas coisas que podem parecer pequenas, podem parecer inúteis, mas Deus usa essas coisas para um propósito maior. E isso traz bênção para outras pessoas também. Então, foi legal de ver isso e essa história de Moisés com Deus, o quanto Deus se agradava disso de Moisés também, mesmo nas coisas simples. Então, a gente olha muito o trabalho pelo quanto ele aparece, pelos resultados imediatos, outras coisas, mas Deus olha o trabalho de outras perspectivas. E foi interessante também, né, que boa parte dos... A gente vai falar mais sobre isso depois, mas boa parte das apresentações de por que trabalhar envolvia um aspecto financeiro, né, muito Sim. básico. E depois a gente foi resgatando alguns princípios mais profundos do porquê trabalhar, para além desse tão comum e tão bem pensado, né? Muito bem, então esse foi o nosso ensino no final da manhã e tivemos um almoço e logo depois do almoço uma atividade cooperativa. O nome dessa atividade cooperativa é Salve-se Quem Puder, então vou explicar ela para vocês. Que a gente pediu para cada acampante virar de costas e a gente colocou um post-it nas costas de cada um com uma cor específica. E nas 4 paredes da nossa capela, a gente grudou um post-it com as cores referentes. Então, a gente virou para eles e falou, vocês não podem falar mais nada a partir de agora, só se comunicar através de gestos, mas vocês precisam terminar todos na parede correta. Quando a música terminar, vocês precisam terminar na parede correta. E eles tinham uma música de 1 minuto e 30 segundos para fazer isso. Parecia muito simples. E foi, até. A primeira rodada foi simples. Na segunda rodada, eles tinham que fazer a mesma coisa, mas agora eles, além de ganhar um post-it nas costas, diferente do que eles tinham ganhado na primeira rodada, eles ganhavam também um jeito que eles deveriam terminar. Então eles ganhavam um post-it, cor rosa, por exemplo, e o jeito que eles tinham que terminar com os 2 braços levantados, ou quando a música terminasse, tinha que terminar num pé só. E foi lá, e essa vez eles tinham 7 minutos para terminar ou 3 minutos e meio, não lembro agora, para terminar essa vez. E essa vez também foi bem tranquila. E a última tarefa que a gente deu para eles era a mesma coisa, ter um post-it nas costas, um jeito de terminar, mas a gente também deu para eles construir uma cidade. A gente tem umas madeirinhas aqui, que dá para fazer umas esculturas de madeira, assim, e a gente deu para eles alguns projetos, alguns moldes que eles deveriam montar. E dessa vez a gente deu em torno de 20, 30 minutos, não lembro agora, acho que foi 25 minutos que a gente deu para eles montar o projeto, terminar na parede correta e terminar do jeito certo. E aí foi muito maluco, porque no final eles não conseguiram terminar a tempo, os projetos eram difíceis, eram possíveis, mas difíceis, e a gente foi para um momento de facilitação, tentando pensar como é difícil às vezes equilibrar diferentes áreas da vida, né? Então tinha um lugar para eles estar, ou seja, um lugar que eles deviam ser presentes, existia um jeito de fazer as coisas, então tipo, o jeito de fazer o trabalho importava também, e a gente compartilhou também sobre o trabalho em si, né, de que cada um recebeu a missão de fazer uma escultura, então um era um hospital, o outro era uma escola, e quais são as consequências de eu não fazer o meu trabalho direito, né? Então a gente conversou sobre essas coisas através da atividade cooperativa, e foi muito legal que ela acabou se conectando com o nosso momento de roda de conversa com profissionais, que é o que o Isaac vai falar agora. Depois da atividade cooperativa, a gente juntou todo mundo e teve um momento com profissionais. Explica aí pra nós. Então, a gente mudou de ambiente e a gente tinha 5 profissionais. 6. Acho que era 6. 6 profissionais. De áreas bem distintas. Tinha mecânico e a esposa que trabalha junto, assim, na administração. Tinha uma especialista em inteligência artificial, que trabalha numa empresa grande. Tinha um cara que ele... engenheiro civil. É um engenheiro civil que trabalha com uma construtora. E tem aquele da criptomoeda lá. Que trabalha com formação financeira. Formação financeira, é especialista em criptomoeda. E a Karen do marketing. Isso, e uma do marketing. Então são áreas bem diferentes. E eles, a gente tinha algumas perguntas feitas para eles pensarem antes de chegar aqui. E eles já vieram com essas perguntas para responder para a galera, e depois teve um momento de abrir para perguntas que eles teriam para eles também.
e deu umas discussões muito boas, assim. O momento de perguntas da galera para eles quase não deu tempo, assim, porque a conversa antes, mesmo sem essas perguntas, foi muito rico. E eles tinham alguns com opiniões bem fortes sobre algo, e é muito legal, assim, que eram pessoas que estavam no mercado de trabalho há mais tempo do que os nossos acampantes aqui, em média, né? E eles, assim, tinham já uma opinião formada sobre trabalho de uma maneira muito diferente. E todos eles eram cristãos, né? Então, eles também já tinham uma cabeça bem formada, assim, nesse sentido. Maioria por experiência empírica, assim, né? Tipo, vai lá, às vezes dá errado, ou quase, né, tipo, a gente diz, né, quebra a cara, né, ou vai lá e vê que não deu certo, volta, e daí agora tá passando esse conhecimento do que eles foram aprendendo na vida, né. E as perguntas eram basicamente de como a gente concilia a fé e o trabalho, como a gente concilia questões éticas no trabalho, né. Perfeito. Entrou bastante em discussão também a parte financeira, assim, né, desafios e tal. E muitas coisas que a gente tinha falado no retiro com os acampantes surgiu em conversas ali com as pessoas que vieram de fora. Então, e que estavam vivendo isso na prática. Isso, então a gente não tinha combinado de antemão e acabou aparecendo nessa conversa. Se tivesse combinado, não teria dado tão certo. É verdade. Então foi um negócio muito legal, assim, muito rico, e eu acho que agregou bastante, assim, em todo o retiro e na vida deles, assim, por esse amadurecimento nessa área de fé e trabalho mesmo, assim. Sim. E conseguir conectar com a realidade mesmo acontecendo. Isso. É algo muito rico, assim, né? Então, muito massa. Aí foi o nossa roda de conversa com os profissionais, o nosso painel de profissionais, digamos assim, que teve ali na tarde. Isso aí se juntou também com o nosso lanchinho da tarde, e a gente convidou nossos painelistas, os nossos convidados, a estar sentados nas mesas, ainda compartilhando e tendo um momento de oração, né? A gente pediu para os acampantes orar pela vida deles e eles também orar pela vida dos acampantes no sentido do trabalho, compartilhando nas mesas um pouco dos seus desafios. E depois a gente teve um tempo livre para a galera desopilar um pouquinho, porque as conversas foram bem densas. O momento de banho, e a gente fez um jantar especial. Ao invés de chamar todo mundo direto para o refeitório, a gente chamou todo mundo para a capela. E aí aconteceu um negócio. Então eles tinham um papelzinho que eles poderiam fazer o pedido do que eles queriam. Então a gente falou que seria um lanche, tipo um pão, né? Tipo um pão de Subway mesmo. Então tem ali a medida do pão e tem o recheio do pão e tal. Eles assinalavam ali e entregavam a folhinha. A gente deu a entender de que alguém ia preparar o pedido para eles. Isso, o pedido ia ser especialmente preparado e tudo mais. E daí, depois desse momento, foi chamado eles ali para baixo, pro nosso refeitório, e a gente formou uma linha de produção. Então, cada pessoa, cada acampante ficou responsável por uma área. Por exemplo, a gente deu o alface para alguém, a gente deu o queijo para outro, a gente deu uma carne para tal pessoa, e eles recebiam então o pedido dos papéis, e eles tinham que então pegar o pão e cada um ia passando para a direita, ia fazendo o seu papel. Por exemplo, se estava lá assinalado que é alface e eu sou o cara do alface, eu boto, senão não. E eles vão passando, e assim eles fizeram um lanche de todo mundo nessa linha de produção. A gente quis, assim, chegar um pouco mais perto daquela linha de produção que as pessoas produzem a vida inteira, às vezes, algo e nem sabem o que vai sair no final direito. E no caso ali, eles eram diretamente afetados pelo que eles produziam. Inclusive, veio parar pepino no meu sanduíche, que não tinha pepino. Vamos deixar isso claro. E faltou pepino pro dos outros. Mas tudo bem, isso faz parte do retiro. Muito bem, então depois da nossa janta, a gente foi pro nosso momento da capela à noite. A gente teve mais um momento de sorteio, e aí o louvor a gente fez de um jeito muito diferente, e eu achei ele muito legal também. A gente antes de apagar as luzes, a gente compartilhou com eles um pouquinho sobre a importância de deixar marcas de quem Deus é no local onde a gente trabalha, né? E de como Deus trabalha através de coisas que não são
o tempo todo visíveis pra gente. Então o que a gente fez? A gente pegou o nosso quadro branco que fica no palco e a gente escreveu com caneta de luz negra. Se você nunca viu uma, pesquisa na internet se existe. A gente escreveu com caneta de luz negra várias características de Deus, características do caráter de Deus. Deus é paciente, é criativo, Deus é misericordioso, é bondoso, perdoador. Escrevemos várias dessas coisas no quadro e a gente falou que essas coisas elas não eram visíveis a não ser que uma luz especial incendisse sobre elas. Então a gente ligou a luz negra e deu para ver todas aquelas coisas invisíveis que estavam no quadro ali, que estavam ali o tempo inteiro, né? Mas que o Espírito Santo precisava revelar aquilo que estava acontecendo. E o nosso momento de louvor foi muito no sentido de pedir a Deus quais eram as características deles que eu queria revelar no meu local de trabalho. Como eu queria ser parecido? Eu queria ser mais paciente, mais bondoso, mais amável, assim como Deus é. Então, cada acampante recebeu também uma caneta de luz negra e a gente deixou um monte de marcas invisíveis. Enquanto a música do louvor tocava, a galera ia indo pelas paredes e escrevendo o que gostaria de ser mais parecido com Deus, né? Então foi um momento muito especial, momento que a gente cantou de novo a canção do Cristão Medieval, que é muito contracultural e nos ajuda a estar com o coração no lugar certo. E essas marcas que eles escreveram aqui ficaram aqui, tá? Então eles escreveram na parede da nossa capela mesmo, e não dá pra ver, a não ser que tenha luz negra. A não ser que tenha uma luz negra ligada ali, eles vão ver tudo os rabiscos. Isso aí. Então, depois desse momento de louvor, a gente entrou no ensino do sábado à noite, que o tema era por que trabalhar é tão difícil? Eu tava ansioso com esse ensino aí, porque entrou muito forte, assim, foi muito forte a percepção do quanto eles estavam cansados já do trabalho. Isso foi uma surpresa pra nós também, era uma turma mais nova, jovens adultos, mas era bem comum esse sentimento de cansaço, de confusão com o trabalho, e a gente já tinha anunciado que a gente ia conversar sobre isso no sábado à noite, e eles estavam ansiosos por esse momento também. E a gente olhou juntos o texto de Números 20, de quando Moisés fica irado, bate 2 vezes na pedra, que não deveria, ele desobedeceu a Deus e teve a punição de não poder entrar na Terra Prometida. E é um texto que tu olha assim e parece não ter muita coisa ali. Por que Deus está fazendo isso? Será que não é exagero alguma coisa? Mas tem muito mais coisa envolvida e que se conecta muito forte com a nossa realidade do trabalho. Assim. Moisés está virado, o povo incomodou, provocou ele, como já tinha feito várias vezes, as reclamações eram inúmeras e às vezes a gente enfrenta isso no nosso ambiente de trabalho também. Mas é muito legal como o texto é muito claro de qual era a realidade ali. A irmã de Moisés tinha morrido, ele já estava lutando com o luto pessoal. A ira de Moisés não é um aspecto que a gente lembra muito dele, mas ele já tinha passado por várias vezes isso e no trabalho apareceu o pecado dele. Então, quantas coisas... no trabalho apareceu o pecado dele. Sim, e não era, assim, claro, o trabalho provocou isso, mas não era algo exclusivo do trabalho, ou que se originou ali. E talvez várias vezes o trabalho vai ser um ambiente que o nosso pior lado aparece, porque a gente está mais estressado, porque a gente passa muito tempo ali, então naturalmente muita coisa vai aparecer ali também, mas como Deus tem um olhar misericordioso sobre isso, a gente olhou muito o aspecto de que Deus criou o trabalho não só para a gente produzir alguma coisa, muito mais do que isso. Deus tinha uma folha em branco, ele podia criar o universo do jeito que ele queria, ele criou o universo para o nome dele ser glorificado e para a gente poder amar ele. E para a gente poder ter contato pessoal com ele, ele podia fazer do jeito que ele queria. E nessa criatividade dele, ele inventou o trabalho junto, como uma maneira de nos alcançar, como uma maneira de ter um contato pessoal, de cooperar junto. E eu lembro que essa ideia foi muito revolucionária, né? De o trabalho como uma forma de Deus se aproximar da gente, de Deus nos discipular. E foi muito legal olhar sobre isso. Então, assim, o pessoal já estava bem ansioso com a pergunta: por que trabalhar é difícil? Como lidar com isso? E a resposta foi basicamente por causa do nosso pecado. Foi bem simples. E não só o pecado do outro, que é muito fácil de enxergar, mas o nosso particular. Só que Deus usa o ambiente de trabalho para tratar o nosso pecado. E Deus tratou o pecado de Moisés naquele momento e ele teve consequências ruins. Por outro lado, isso trouxe muito crescimento para a dinâmica pessoal de Moisés com Deus. E às vezes isso vai acontecer no nosso ambiente de trabalho também. A gente sofre com algumas coisas, mas Deus se aproxima de nós através dessas coisas também. A gente tem um Deus tão grande que ele consegue usar inclusive esses problemas para se aproximar de nós e para nos tornar mais parecidos com ele. E o trabalho é um ambiente que ele ama fazer isso.
Muito bem. E para processar tudo isso, a gente propôs ainda um tempo de rodas de conversa, onde a galera pôde confessar alguns dos seus pecados que tem visto no trabalho e também orar uns pelos outros, né? Tendo esse momento de comunhão. E para terminar a noite, antes da gente ir pro tempo livre, a gente resolveu fazer nosso balde de um jeito um pouquinho diferente. Conta aí, Isaac. Então, balde não pode faltar, né? E pensando na nossa temática, a gente lembrou que durante a Revolução Industrial tiveram vários tipos de protestos, né? E várias greves, digamos assim, e tudo mais. E então, a gente decidiu fazer um protesto em que basicamente o chefe, né, ele com essa... Lembra daquela encenaçãozinha que a gente fez com os 2 funcionários e o chefe sobre que eles não queriam mais trabalhar e tudo mais? O chefe naquela hora ele meio que tinha decidido também que ele ia deixar sem balde a galera e tal. Sem benefício. Sem benefício. E então a galera, instigados por um missionário, né, no nosso meio, eles começaram então a fazer uma greve. Mas a gente ensinou só de brincadeira, tá, galera? É de brincadeira, mas deu barulho. E daí eles tinham cartazes na mão e a gente quer o balde e tal, não sei o que lá. Daí eles desceram as escadas berrando e tal. E chegaram na cozinha e daí a gente teve o nosso momento de balde ali. Mas essa questão da greve também deu uma imergida no nosso tema para dar uma mudada no nosso balde também. Perfeito. E a gente terminou a noite com uma fogueira, a gente teve a fogueira opcional, a galera já estava bem cansada, então aqueles que queriam ficar na fogueira, cantando, conversando um pouquinho, ficaram, os outros ficaram conversando, comendo o docinho da noite. E assim a gente terminou o sábado à noite, um dia bem comprido, mas bem bacana também, e entra no domingo de manhã, com a nossa roda de chimarrão e um momento de devocional logo depois do café da manhã. Charles, esse devocional foi sobre o quê? Sim, esse dali a gente olhou do fardo que Moisés estava carregando no trabalho, que o trabalho revelava muito do coração de Moisés e que ele estava centralizando muitas coisas. Muitas tarefas que ele estava fazendo não eram dele, e o trabalho mostrou esse lado do coração de Moisés, e o devocional foi perguntando para Deus o que o trabalho tem revelado sobre o nosso coração também. E quais mudanças que a gente deveria fazer, o que deveria pedir perdão. Estava muito conectado com a conversa de sábado à noite, nisso de confissão também, e para Deus dar sabedoria, porque algumas coisas a gente não tem muito claro se deve mudar ou não, se é algo no nosso coração, se é só do ambiente, e poder incentivar e guiar eles por esse período de oração e devocional foi bem bacana também. Muito bem. Do devocional a gente pulou para o nosso momento de capela, com o nosso último sorteio. E a gente fez uma pequena sketch com participação dos nossos acampantes, aqueles que queriam participar. Que é uma imitação da Escolinha Improvável, que os Barbixas fazem, para quem conhece no YouTube, dá uma olhadinha lá. E a gente, depois do momento de louvor também, foi para o último momento de ensino, cujo tema era como trabalho cristão, como integrar fé e trabalho. Sim, a gente terminou então olhando para a vida de Moisés, e olhando para o final de toda essa história, que Deus tinha dado muitas instruções a respeito do tabernáculo, então eles foram obedecendo, foram colocando isso em prática, e o texto final de Êxodo fala do quanto Moisés colocou as cortinas, pendurou as varas, foi colocando cada coisa no seu lugar, o incensário, a mesa e papapá, e coisas que parecem muito simples assim, e o quanto a maior parte do capítulo fala das coisas pequenas que Moisés foi fazendo, e que o nosso trabalho é isso também. São coisas simples e que às vezes não parecem tão grandes, não parecem ter tanto resultado, não parecem ter tanto impacto, mas foi em obediência a Deus. E é muito legal o final do capítulo. Então, no final de tudo aquilo ali, das coisinhas pequenas que Moisés fez, Deus foi lá e encheu de glória aquele lugar. E o nosso trabalho é isso. São as coisinhas pequenas que Deus vai pedindo para nós. Algumas coisas a gente entende, algumas coisas não, mas a gente obedece a Ele. E Deus traz peso, traz valor para essas coisas, por causa da presença dEle. O nosso trabalho é uma questão de obediência a Ele, por isso importa muito mais a gente fazer as coisas da maneira de Deus do que querer simplesmente buscar resultado. Perfeito. Fala isso aí de novo que é importante. Na ótica da fé, vale muito mais a pena obedecer a Deus do que querer buscar resultados. A gente faz as coisas da maneira de Deus, e isso ajuda a gente até a discernir, às vezes, questão de chamado, outras coisas assim. Se alguma coisa não pode ser feita da maneira de Deus, ela não é de Deus. Deus não
não coloca de lado o caráter, não coloca de lado os meios. A gente conversou sobre a fala do Maquiavel também, de que o fim justifica os meios, e para um cristão isso não vale. Não importa o tamanho do fim, não importa o tamanho do resultado. Se eu preciso sacrificar o meio, aquilo ali não é um jeito de Deus. Perfeito. Deus se importa com os meios do mesmo jeito que com o fim. E Deus traz peso para essas coisas. Então, a gente pode deixar que Deus vai cuidar dos resultados quando eles não estão no nosso controle. A gente trouxe a história que o Tolkien criou também, da árvore da folha e daquele pintor que só conseguia desenhar uma pequena folha e como a história termina na eternidade dele podendo enxergar o resultado que Deus fez. E terminamos também com a oração de Moisés, o Salmo 90, de ele pedindo no final de tudo aquilo, Deus, consolida o trabalho das nossas mãos. Perfeito. Então a gente faz, a gente obedece, mas o consolidar, o fazer com que aquilo ali tenha relevância, está na mão de Deus. E a nossa fé, ela ajuda com relação a isso, ela traz leveza para o trabalho. Não depende só de nós, depende muito mais de Deus, e o nosso papel é obedecer a Ele. E ajuda a manter a integridade enquanto faz, né? Se Exatamente. os meios são importantes para Deus, é manter a integridade em qualquer situação que vai aparecendo no trabalho. E foi muito legal que se conectou com o painel de profissionais também, que tinham dado vários exemplos de dilemas e desafios éticos que aparecem no trabalho. Muito bem, e a gente termina o nosso domingo da manhã com o último momento, que foi uma facilitação final, uma roda de conversa sobre aquilo que tinha sido trabalhado no retiro com eles. O que foi proposto nesse tempo aí, Isaac? Na nossa roda de conversa, além daquelas coisas normais de uma facilitação, né, de assim, aquele compartilhar de como foi o final de semana, o que aprendeu e tal, a gente botou numa mesa algumas maletinhas de papel e eles então tinham que escrever na maletinha, dentro ou fora, ou desenhar, ou de alguma maneira representar com aquela maletinha lá o que eles estavam levando do retiro, né? Então, dali saiu coisas muito legais. Dessa facilitação a gente conseguiu também sentir aonde a gente conseguiu acertar, né? Tipo, em passar esse conhecimento e tudo mais. E foi muito legal já ver um pouco dos resultados da mudança, né? De um amadurecimento que rolou na galera, assim. E a gente saiu feliz, né? Assim, a gente acredita que Deus trabalhou muito nesse final de semana aqui por meio de nós. Então eles tinham essa maletinha e também é um jeito de eles lembrarem em casa o que eles passaram aqui, né? Eles olham lá, batem o olho daqui a uns 6 meses, 1 ano, olha a maletinha lá, olha só o que eu escrevi aqui e tal. Lê, relembra, e é muito, muito bom, muito interessante essa atividade também. Uma coisa só que eu tava lembrando agora que me chamou muita atenção da facilitação final foi um dos comentários do que aprendeu e do quanto a Bíblia é prática, do quanto a palavra de Deus ela é relevante para os nossos dias também. São histórias do passado que valem para nós hoje, assim. E às vezes a gente fica perdido, mas a palavra de Deus tem orientação, é um guia para nós também. Isso foi muito bom, assim. Isso fez olhar para o retiro e, cara, valeu a pena. Porque é um tema muito grande, a fé e trabalho. Tem várias outras coisas que a gente poderia ter conversado, mas sair daqui com essa percepção de que a Bíblia, ela guia o meu dia a dia, só isso já valeu a pena. Foi muito bom. Muito bom. E junto, nessa facilitação final, a gente deixou um presente para eles, que era uma canetinha de luz negra para eles levar junto para o trabalho, para essas marcas que eles têm buscado, ou que eles oraram na noite anterior, eles poder levar junto, e a gente até desafiou eles, um negócio que a gente não sabia se podia ou não podia, mas a gente desafiou eles a deixar marcas no local de trabalho, levar a caneta para o local de trabalho e escrever uma oração no lugar onde tu senta no trabalho, com aquela caneta de luz negra, que tu não tem como, só tu sabe o que está escrito ali, mas como as marcas invisíveis que tu está querendo levar junto para teu local de trabalho. E assim a gente encerrou o nosso Jovens Adultos, o primeiro Jovens Adultos, Fé e Trabalho. Bom. E é isso aí. Dá um tchauzinho aí pra galera. Valeu, galera. Valeu. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, gente. Deus abençoe vocês aí. É nóis.